profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós, lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas. E construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes dos anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no seu tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes das Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, que estão aqui no santuário da Mãe Aparecida do Beato Donizete, na cidade de Tambaú, estado de São Paulo, quero acolher aqui a nossa equipe de liturgia, também as nossas ministras, lá o Vandão cantando, também o Bruno na técnica, o Fernando na transmissão, cada um de vocês que estão aqui no santuário, e você também, internauta, que nos acompanham pelas mídias do nosso santuário e também da Diocese de São João da Boa Vista. Quando nós ouvimos hoje a primeira leitura do Antigo Testamento, do livro do Gênesis, é uma leitura bastante interessante para confrontar com a nossa vida. O que acontece nessa leitura que nós ouvimos? Jacó tinha 12 filhos, e um dos seus filhos, José, era muito amado pelo pai Jacó. E acontece que os outros 11
ficaram com ciúmes, ficaram com inveja desse seu irmão José. E eles tramam a morte dele, querem matá-lo mesmo, querem destruir a sua vida. Mas aparece alguém para ajudá-lo e não deixa matá-lo. Mas aí resolve jogá-lo dentro de uma cisterna. E a cisterna era profunda. Só que diz o texto que a cisterna estava sem água. Naquele instante, naquele momento, ou naqueles dias, estava sem água. E ele fica ali sentado, olhando para cima naquela altura, como sair dali? Aí diz o texto que passa uma caravana de um outro povo, e esse povo, essa caravana, o socorre. Talvez ele estivesse gritando, pedindo socorro, e eles param e veem exatamente que ele está dentro da cisterna, e o ajudam, e levam para um outro lugar. E ele leva exatamente para um lugar que onde depois, posteriormente, José se torna uma pessoa muito, mas muito importante. Ele se torna, abaixo lá do faraó, praticamente o segundo, o governador, o que mandava ali. E aconteceu uma grande seca, e eles tinham um grande estoque de trigo, e o povo vai pedir para ele da redondeza, vai pedir comida, e ele reconhece seus irmãos pedindo, seus irmãos de sangue, e ele faz isso com amor, com caridade, olha para seus irmãos, e faz e concede a eles a comida, o alimento, para não morrerem de fome. Olha que história interessante do Antigo Testamento, para a gente trazer para a nossa vida. Isso foi escrito há quantos anos antes de Cristo, e ela é tão presente na nossa vida. Tem gente que pode não gostar de você, ou de mim, ou de você, ou você que está nos acompanhando pelas mídias, alguém que talvez queira matar você mesmo, aí não é no sentido da palavra só, catar você para o pescoço mesmo, fazer algo contra você. Deus, de Deus só pode sair coisas boas, porque Deus na sua essência, Ele é perfeito, de Deus só pode sair coisas boas, mas Deus é capaz de uma coisa ruim que acontece na nossa vida, Ele fazer uma grande coisa, o que Ele fez na vida de José. Ficaram com inveja dele, com ciúmes dele, os irmãos, queria matá-lo, jogou dentro da cisterna, e depois ele é salvo por um outro grupo, e vai para longe, e lá ele se torna uma pessoa importante, e ajuda muita gente, inclusive depois a sua própria família, ajuda exatamente aqueles que queriam matá-lo. Olha aí, na nossa vida também não é diferente, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, na nossa espiritualidade, quantas coisas que acontecem comigo e com você, que nós questionamos Jesus, mas por que isso aconteceu comigo? Por que o Senhor permitiu que acontecesse essa situação comigo? Será que o Senhor não vê o meu sofrimento, a minha dor? Será que o Senhor não escuta a minha prece? Às vezes não questionamos Jesus diante da nossa vida, diante das situações as quais vivemos, mas vai passando o tempo, vai passando a situação, e Deus é capaz de transformar aquilo do sofrimento em alegria, de um momento de ciúmes, de inveja, numa grande coisa na nossa vida, porque Deus é perfeito, e na nossa caminhada, como somos imperfeitos, nem sempre a gente consegue perceber os sinais de Deus na nossa vida. O que está acontecendo comigo e com você, e você que nos acompanha, o que está acontecendo com você hoje, de maneira que você está questionando, ou até mesmo duvidando da sua fé? O que está acontecendo que você pode pensar? Disso Deus pode fazer maravilhas na minha vida. Não que Deus mandou o sofrimento, não que Deus mandou alguma coisa ruim para você, porque de Deus só sai coisas boas. Não tem como sair coisas ruins de Deus, porque Ele é perfeito. Ele é capaz sim de fazer daquilo que não é tão bom, ou que traz uma tristeza, um sofrimento,
a nossa vida, Ele é capaz de dar uma alegria, dar um salto da nossa vida para a gente enxergar a sua bondade. E essa palavra hoje, do Antigo Testamento, do livro do Gênesis, possa trazer esperança, luz para a nossa vida, principalmente nesse tempo da Quaresma, em que nós experimentamos maior a força de Deus. Mas não podemos esquecer também que no tempo da Quaresma, quanto mais a gente aproxima o nosso coração de Jesus, as tentações aparecem, as coisas vêm ao nosso encontro para roubar, para tirar a nossa alegria de estar na presença de Deus. Mas confie, Jesus está com você, Ele está comigo, Nossa Senhora está com você, a intercessão do Beato Donizete na sua vida. Quantas coisas o bem-aventurado Donizete nos ensina através da sua vida, do exemplo da sua vida. Quantas coisas aconteceram na sua vida que foi preciso ele ter paciência, ter calma e esperar para Deus manifestar o seu poder. Exemplo concreto, o Bruno Henrique, lá de Casa Branca, que teve o problema no pé, nasceu com aquele problema no pé, de maneira congênita, nasceu com aquela situação, uma situação de dor, de sofrimento, não foi fácil. Imagine a mãe dele, a Margarete, quando olhava para ele, via a situação do pé dele, quantas lágrimas saíram dos seus olhos. Você que é mãe, se você vê seu filho numa situação de sofrimento, de dor, você sofre junto, e às vezes sofre até a mais ainda do que o próprio filho. Olha aí, dessa situação do Bruno Henrique, ela pediu, rezou, pedindo a intercessão do Beato Donizete, e aconteceu o milagre. De uma situação de dor, o menino hoje tem seus pés perfeitos, tem a sua vida normal no seu cotidiano, e esse milagre elevou o bem-aventurado Donizete ao altar. Então veja como Deus é bom, e Ele é capaz de fazer daquilo que a gente acha que não é bom, ou que estamos sofrendo, a uma coisa, a uma vitória, a uma glória. Quantos acontecimentos podemos presenciar na nossa vida, neste lugar sagrado, Deus agindo dessa maneira. Convido você agora a fecharem seus olhos e nessa manhã possamos pedir, clamar, pedir a Jesus que Ele olhe com misericórdia, pedir a intercessão da Mãe Aparecida, pedir a intercessão do bem-aventurado Donizete, para que possamos cumprir, olhar para a nossa vida e dar graças a Deus, e daquilo que faz o nosso coração sofrer, que possa se tornar em glória, que possa se tornar no caminho da santidade que Deus chama a mim e a você. Deus é capaz de transformar sua vida. O impossível Ele fará, porque é precioso aos teus olhos. Mas se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de
deixar de te amar. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entrega sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Esta é uma verdade de fé. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Ele quer o seu bem. Ele deseja o melhor para você ser feliz, crescer como pessoa, ter dentro do coração o entusiasmo, a presença dele, a fortaleza, a sabedoria, os dons do Espírito. Deus só não é capaz de deixar de te amar. E se nós cremos nisso, e se nós experimentamos isso, essa é a nossa maior riqueza, porque Deus está acima de tudo, acima da nossa limitação, acima dos nossos pecados, acima de todas as coisas imperfeitas que existem em cada um de nós. Mas Deus é perfeito e Ele nos ama de maneira total. Mas Ele nos convida, nesse tempo da Quaresma, a crescer, a buscar o seu amor e a ter a certeza que Ele nos ama de maneira incansável. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu,